Olá, este é mais um vídeo da nossa série O Evangelho é o Fundamento. No vídeo anterior, vimos que o Evangelho é o fundamento da nossa fé, porque o Evangelho revela que Deus é amor, que o Pai é o Deus que sacrifica o seu Filho amado, que o Filho é o Deus que a si mesmo se entrega por nós, e que o Espírito é o Espírito que levanta o Filho dentre os mortos e habita em nós para o nosso bem e a nossa salvação. O Evangelho é a expressão do amor de Deus revelado na cruz e na ressurreição. O nosso tema de hoje é o Evangelho é o fundamento da missão. Nós, domingo, celebramos a Páscoa. E o que acontece na sequência da Páscoa? Os discípulos, eles têm um encontro com Jesus ressuscitado. E quando Jesus ressuscita, ele passa 40 dias com seus discípulos. E nesses 40 dias ele dá instruções aos seus discípulos. E parte fundamental dessa instrução é o chamado para que os discípulos creiam no Evangelho, vivam de acordo com o Evangelho e anunciem o Evangelho. Por que isso acontece? Porque Deus é amor. O Catecismo Maior de Westminster afirma o seguinte: qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Nós fomos criados por Deus e para Deus. E como diria Agostinho de Hipona, o nosso coração não vai encontrar alegria e paz se não for na comunhão com o Criador. Toda boa dádiva e dom perfeito vem de Deus. Fora da comunhão com Deus, nós podemos desfrutar indiretamente dessa alegria, dessa paz que nós temos em Deus através das coisas que foram criadas. Mas a verdadeira alegria e verdadeira paz você só vai encontrar diretamente na comunhão do Criador. E Deus, por ser amor, ele vem ao nosso encontro. Quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava a presença de Deus no Santo dos Santos foi rasgado de cima para baixo, para demonstrar que a salvação é obra de Deus e não do homem. É Deus vindo ao nosso encontro. Jesus é Deus que vem ao nosso encontro. E quando ele vem ao nosso encontro, ele assume a nossa vida, o nosso sofrimento, a nossa morte, para ressuscitar para a nossa salvação. E por isso, o Evangelho, ele é um chamado para que a gente faça parte da missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Deus é amor, ele é o Criador e o Salvador, e por isso ele ama a criação e ele livra, salva do mal através do Evangelho, através da sua nova criação. E por isso, o povo de Deus é chamado para participar dessa missão de Deus, de amar a criação e amar todas as pessoas. E por amar as pessoas, e sabendo que o fim maior, supremo e principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, o Evangelho, que é a única resposta de Deus para o problema do mal e do pecado, ele deve ser anunciado, testemunhado, porque é só por meio do Evangelho que alguém pode ter verdadeira alegria e verdadeira paz, segundo a palavra de Deus. E como cremos na Escritura e cremos na palavra de Deus, nós entendemos que Jesus nos chama a crer no Evangelho, viver o Evangelho e a anunciar o Evangelho. Portanto, o Evangelho é o fundamento da missão da Igreja. Como diria o pastor Ricardo Agreste, se há boa música e não há Evangelho, é show, não é igreja. Se há comunhão e não há Evangelho, é clube, não é igreja. Se há ação social e não há Evangelho, é ONG,
não é a igreja. O que define a igreja é o Evangelho. O que define a missão da igreja é o Evangelho. Que Deus nos abençoe, para que possamos crer no Evangelho, viver de acordo com o Evangelho da graça e anunciar o Evangelho para a glória de Deus, para o bem das pessoas, para o bem da criação, em nome de Jesus. Amém.